Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à audição conjunta sobre o aumento dos despedimentos durante a pandemia das mulheres grávidas e pais em licença parental, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e temos agora em audição, através de videoconferência, a Sra. Vice-Presidente do Conselho Económico e Social, Dra. Sara Casaca Ferreira. Passo então a palavra à senhora deputada Emília Cerqueira, representante do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que irá então fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigada, senhora deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar e agradecer a vinda à Dra. Sara Casaca Ferreira, neste último grupo de audições subordinadas à questão do aumento de despedimentos durante a pandemia de mulheres grávidas e de pais em licença parental, sendo que, de acordo com dados recentemente divulgados, a rescisão de contratos de grávidas em licença parental aumentou em 20% durante a pandemia. A rescisão de contratos de grávidas e de pais em gozo de licença parental cresceu 20% em 2020, face a 2019, tendo em abril, segundo mês da pandemia, registrado um crescimento de 124%. Aliás, isto de acordo com as declarações da Presidente da CIT, num debate parlamentar organizado precisamente por esta subcomissão sobre a temática do impacto da Covid-19 e as desigualdades, tendo estas declarações sido proferidas em janeiro do ano transato. Na altura, a Presidente da CIT, Carla Tavares, referiu que à CIT, e passo a citar, têm chegado sinais preocupantes de não cumprimento da legislação laboral, seja por reporte dos sindicatos, seja por queixa de trabalhadores. Tem-se verificado o não cumprimento, muitas vezes intencional e até ostensivo, por parte de várias empresas, relativamente à legislação laboral, bem como outros comportamentos considerados lesivos, como a exigência aos trabalhadores para que tirem férias ou despedimento de trabalhadores num contrato a termo e durante o período experimental. Fim de citação nesta parte, que foram estas as declarações da Presidente da CIT à data. Também afirmou ainda que, no que diz respeito a rescisões de contratos a termo, o crescimento de casos entre grávidas, puérperas e lactantes e pais em gozo de licença parental. Portanto, relembramos que, neste caso, estão em causa os direitos das mulheres grávidas, dos pais em licença parental, e também esta prática tem em si um especial desfavor social associado. É com grande preocupação que o PSD vê que a questão da precariedade laboral e a sobrecarga pela acumulação do trabalho profissional e trabalho doméstico assistencial não remunerado, as desigualdades salariais e o teletrabalho, com as limitações e constrangimentos que daí advêm, colocam especialmente as mulheres em situação de grande vulnerabilidade. Aliás, foi aquilo que verificamos durante todo o período de confinamento, é que as mulheres acabam por ser as mais atingidas e as mais vulneráveis dentro de uma situação que já de si é fácil. Tal tem a ver muito com o facto de as mulheres serem ainda hoje aquelas que estão mais sujeitas a vínculos precários, bem como aquele que é o chamado trabalho menos especializado e até aquele mais dispensável, como é o caso do turismo, da hotelaria e de uma série de funções que, pela sua natureza e pelos impactos que sofreram durante a pandemia, acabaram por ficar mais expostos a esta vulnerabilidade. Muito embora basta atendermos ao facto que foram as mulheres que foram as beneficiárias em cerca de 80% ao chamado benefício excepcional de apoio à família. E, portanto, isto demonstra bem a vulnerabilidade e até a dispensabilidade com que as mulheres estão mais sujeitas em períodos difíceis e como foi este que vivemos na pandemia. Aliás, de acordo com o estudo do FMI, a Covid-19 Gender Gap, mais mulheres do que homens trabalham no chamado setor informal, a acrescentar, sendo mais diretamente afetadas pela pandemia em termos de rendimentos. Por outro lado, também temos sempre aquela questão das mulheres assumirem mais as tarefas domésticas, da assistência à família, da assistência aos filhos, e são sempre as mulheres que estão na primeira linha e, portanto, sendo sempre as mais dispensáveis, até no caso em que um dos membros do casal tinha que optar pelo layoff, o que nós verificamos, e também pelo apoio à família, quem está na primeira linha é dispensável logo as mulheres. E, portanto, com estas declarações, e que de certa forma permitam-me fazer aqui um pequeno acrescento, já ouvimos a Presidente da CIT e ela acaba, embora não sendo muito clara nas explicações que aqui deixou, não infirmou as suas próprias declarações. E, portanto, o PSD, que está particularmente atento e preocupado com os efeitos da Covid nas desigualdades,
achou por bem chamar estas entidades, de que hoje é a última entidade nesta série de audições, para aferir exatamente quais foram os impactos da pandemia e, portanto, com isso também termos um espelho mais claro e um retrato mais claro de quanto as desigualdades foram acentuadas ou não neste período de pandemia. Desde já, muito obrigada, até pelos esclarecimentos que nos vai dar, e depois teremos uma segunda ronda para continuar com as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Vice-Presidente do Conselho Económico e Social, Dra. Sara Casaca Ferreira, que tem até 7 minutos para uma intervenção inicial. Muito obrigada, muito boa tarde, Senhora Presidente da Subcomissão Igualdade e Não Discriminação, senhoras deputadas. Eu não consigo ter uma visão de toda a sala, não sei se também devo cumprimentar os senhores deputados. Agradeço naturalmente em nome do SES a oportunidade da audição a propósito da informação que foi prestada pela senhora Presidente da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a esta subcomissão, como acabou de ser referido, acerca do aumento preocupante do número de comunicações por parte das entidades empregadoras, da intenção de não renovação dos contratos a termo com trabalhadoras grávidas, puérperas e latantes, ou de trabalhadores pais em gozo de licença parental, sendo que em 2020, por comparação, portanto, com 2019, teria havido então um aumento de praticamente 20% nestas comunicações, sendo que é superior este valor quando se trata dos pedidos à CIT de pareceres prévios quanto à intenção de despedimentos de mulheres e homens nas mesmas circunstâncias. Portanto, nesse caso, terá havido um aumento de 51% em 2020 relativamente a 2019. A senhora Presidente da Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego terá também, em sede desta subcomissão, dado conta de outras situações que teriam chegado à Comissão e que indiciavam o não cumprimento, também preocupante, da legislação laboral, incluindo sobre matérias relativas à proteção da maternidade e da paternidade. Ora, o que posso efetivamente dizer é que pedimos também à Comissão para a Igualdade, o SES solicitou à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego também esclarecimentos, dados sobre a informação prestada a esta subcomissão e que foi, aliás, amplamente noticiada. Naturalmente, pela sua vocação, o SES tem estado atento aos riscos socioeconómicos da pandemia, e esta notícia, este depoimento, portanto, foi acolhido com particular preocupação. É sabido que as crises, e esta não é exceção, embora com contornos e especificidades muito próprias, é sabido que as crises tendem a acentuar as desigualdades e as vulnerabilidades pré-existentes, que não são neutras do ponto de vista do género, como tantas vezes já reiterado também nesta subcomissão, e que esta crise em particular, e portanto não foi específico do caso português, todos os estudos que vão sendo feitos cá a nível europeu ou mesmo a nível internacional vão dando conta de como esta crise está a ser particularmente gravosa para as mulheres. Desde logo, e como acabou de ser referido pela senhora deputada doutora Emília Cerqueira, desde logo porque as profissões da linha da frente são profissões em geral particularmente feminizadas, o que quer dizer que temos tido as mulheres particularmente expostas ao risco de contágio e também a exercer profissões que têm estado sob grande desgaste do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e com grandes exigências do ponto de vista profissional e do ponto de vista técnico, numa altura em que as infraestruturas e as estruturas de apoio encerraram e, portanto, uma situação particularmente difícil.
Depois, e como também acabou de referir, porque os setores, os ramos de atividade mais atingidos pela crise são também aqueles onde as mulheres estão particularmente representadas, e a restauração, a hotelaria, o alojamento, como foi mencionado, mas também as limpezas. Temos tido também uma retração do emprego nas atividades administrativas, nos serviços de apoio, serviços pessoais, as vendedoras do comércio, da área do comércio, além do acréscimo do trabalho não pago nas suas várias frentes, trabalho doméstico, trabalho do cuidado, além das exigências do ponto de vista do acompanhamento das atividades escolares das respectivas crianças, e que, inclusivamente, a situação de teletrabalho potenciou. Bom, quanto ao tema propriamente dito, nós não temos, infelizmente, estatísticas que permitam aferir exatamente quantas mulheres grávidas, puérperas e latantes viram os seus contratos não renovados ou foram despedidas, ou homens que estavam a gozar as suas licenças, as várias modalidades possíveis das licenças parentais. Os dados que nós temos, aqueles que são reportados pela CIT e que fazem parte do próprio relatório anual que a CIT elabora, são dados sobre as comunicações das entidades empregadoras e sobre os pedidos de pareceres prévios, e há várias razões pelas quais estes números podem oscilar. Por exemplo, a quando da anterior crise e quando os indicadores do mercado de trabalho bateram no fundo, em 2012, 2013, as comunicações e os avisos prévios foram bastante menores. Portanto, há muitas razões pelas quais este aumento também se pode ter verificado, e, portanto, aquilo que nós sabemos neste momento, e é a partir daí que nós temos que refletir, é efetivamente que este número aumentou de comunicações e de pedidos de pareceres e de queixas que indiciam situações de ilegalidade. E sabemos, os dados objetivos que temos é que entre 2019 e 2020, se é verdade que a população empregada feminina diminuiu ligeiramente e o desemprego não aumentou de forma muito dramática, o que podemos associar ao efeito das medidas emergenciais que foram implementadas no sentido de conter, de manter o emprego o mais possível. Certo é que se a economia não recuperar, muitos mais postos de trabalho poderão ficar em perigo, mas dados já mais recentes, relativos ao primeiro trimestre de 2021, já nos dão outra leitura. É preciso recordar, por exemplo, que os dados da DGERT, divulgados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, relativos ao período de março de 2020 a abril de 2021, indicavam que havia mais mulheres do que homens em processos, entretanto, iniciados de despedimento coletivo, e no mesmo período já mais mulheres do que homens inscritas como desempregadas. E, portanto, esta situação reflete, como temos vindo a dizer, o tal padrão de segregação sexual do ponto de vista dos ramos de atividade e a exposição das mulheres aos ramos mais afetados, mas também reflete, infelizmente, em algumas situações, o facto de, para algumas entidades empregadoras, a maternidade e a paternidade ser ainda vista como um custo e não como funções sociais a proteger e a valorizar no quadro da responsabilidade social que lhes cabe, quer do ponto de vista perante as suas trabalhadoras e trabalhadores e respectivas famílias, perante a responsabilidade social imediata,
quer mesmo a responsabilidade social perante os desafios enormes que o país enfrenta do ponto de vista demográfico. Portanto, eu não estou a fazer nenhuma generalização. Ainda não há muito tempo tinha coordenado um estudo para a CIT de levantamento precisamente de boas práticas neste domínio. Não estou a fazer uma generalização, estou a dizer que o oposto existe e que nos deve, obviamente, preocupar, porque penaliza quem continua a exercer maioritariamente as funções. Senhora professora, já ultrapassámos em 1 minuto e meio o tempo previsto. Não me dá só mais 1 minuto para eu concluir só este pode, tempo, só que entretanto retire dos 10 minutos. Retiramos os 10 minutos finais, está bem? Retiro. Muito obrigado. Muito obrigada. O que estava a dizer é que penaliza as mulheres, que são quem continua a assumir as funções pelo cuidado, mas também o número crescente de homens, e todas e todos sabemos que de facto é uma das boas notícias acerca das tendências mais recentes, que tem vindo a querer, a demonstrar vontade, interesse em exercer uma paternidade mais ativa, mais envolvida, mais próxima, e que muitas vezes não encontram contextos organizacionais favoráveis à afirmação dessa masculinidade cuidadora. E não só, e aqui permitam-me que também traga algum conhecimento a partir das investigações que tenho conduzido, não só relativamente a algumas FIAs diretas, que são logo na primeira linha quem pode calcionar, por exemplo, um pedido de licença parental partilhada, como muitas vezes também consideram que há alguma hostilidade por parte dos próprios pares, o que nos remete para as tais culturas muito tradicionais e para os estereótipos de género e como eles informam expectativas ainda tão genderizadas quanto a quem tem a função pelo cuidar e quem é o principal provedor do sustento material das famílias. Outro dado muito preocupante, penso eu, e temos que estar muito... Senhora Presidente, é que já vai em 10 minutos. Está bem? É melhor, porque depois vai ter que responder às questões dos senhores deputados ainda. É que depois, está bem? Obrigado. Eu retomarei. Está bem. Eu iria passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista, só que a senhora deputada Susana Amador, que iria fazer a questão, ele levou ontem a vacina do Covid-19 e hoje não se sente bem. Como tal, não poderá fazer a questão. Vai enviar as questões por escrito à senhora Vice-Presidente do Conselho Económico e Social. Iremos continuar com os partidos aqui presentes. E assim passa a palavra à senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco... Ai, peço desculpa. Pronto, já agora passo ao Partido Social Democrata a palavra, visto que o Partido Socialista não está. Obrigada, Sra. Presidente. Deixo aqui os votos que corra tudo pelo melhor à Sra. Deputada Susana Amador. Eu própria tomei a vacina ontem e, portanto, percebo alguma debilidade física que possa sentir neste momento, que comungo. Não obstante, o trabalho continua. Sra. Vice-Presidente, professora Sara Ferreira, veio confirmar em grande parte aquelas que foram as preocupações que levaram o PSD a fazer este requerimento, mas, no entanto, também há aqui 2 ou 3 notas que me parece que temos de abordar. Uma delas, que todas as entidades que nós fomos ouvindo, e como a doutora já deve ter visto, nós já ouvimos os parceiros sociais todos nas audições anteriores, inclusive a doutora Carla Tavares, Presidente da CIT, também já foi ouvida no âmbito destas audições. De facto, todos são unânimes numa questão, independentemente da posição que tenham sobre a matéria, que é: não há dados atualizados e não há estudos objetivos sobre esta problemática. Uma problemática que tem que nos preocupar e muito, e gostava também, depois no âmbito do SES, se acabam por ter noção destes números e da atuação. Porque aquilo que acabamos por verificar que se reporta é o reporte à CIT, digamos assim, o reporte quer da não renovação dos contratos, quer das denúncias, das queixas ou da simples comunicação, consoante a situação em concreto que se verifique. Isso foi aquilo que nós fomos percebendo e percepcionando do conjunto de audições. No entanto, o que era mesmo importante era nós também tentarmos percepcionar aqueles que foram fruto da pandemia pura e simplesmente, porque
Vejamos a questão do turismo. Portugal é um país eminentemente turístico e os agentes do turismo, que infelizmente viram a sua atividade completamente parada, em grande parte, ou até dos bares e das discotecas. Quem trabalhava nesses setores, cuja atividade simplesmente há um ano que não existe, e todos esses casos, à partida, não terão a ver com questões de género ou de discriminação e, portanto, é importante para nós aferirmos aquilo que foram as não renovações e os despedimentos por questões de género ou por questões de necessidade absoluta da entidade patronal. Independentemente de estarmos aqui perante uma grávida, nós compreendemos, se é uma grávida que trabalhava num bar que durante um ano está fechado, dificilmente aquela entidade patronal teria alternativa. O que é importante é nós percebermos qual é o papel do SES, ou se já fez alguma coisa, ou tentou averiguar, junto dos parceiros que aliás o compõem, se tentou averiguar quais destes casos de facto existiram, porque na hora de fazer a escolha, se escolheu é a mulher porque está grávida, ou é pai porque está em licença parental. Esta é que é a real questão que, em termos da desigualdade, da discriminação, nós temos de conseguir compreender. Portanto, era muito importante para o PS, julgo que para todos nós, conseguirmos fazer aquela que já vão sendo estudos internacionais, mas também a nível nacional, e que seja para além daquele que é o reporte puro e simples à CIT. Até porque os números não são despiciendos, tal como não é despiciendo aquela que é a grande fragilidade das mulheres no mercado de trabalho, e que são as mais dispensáveis. E também gostávamos de perceber, porque abordou aqui logo na fase inicial da sua intervenção, a questão das mulheres são aquelas que mais tempo de trabalho não remunerado dão à família, ao cuidado, à ajuda aos filhos, mesmo na fase do teletrabalho. E gostava de saber qual tem sido o papel do SES junto dos parceiros sociais, de um lado de entidades patronais e do outro lado representantes dos trabalhadores e, portanto, os representantes de todo o mundo do trabalho, digamos assim, qual tem sido o papel do SES ou as ferramentas que o SES utiliza ou pode vir a utilizar para que estas situações também não continuam a ser uma realidade, porque disse aqui muito bem que a questão da maternidade e da paternidade num país com tão baixas taxas de natalidade como Portugal é um problema sério, porque falta muitas vezes responsabilidade social às empresas para a questão da maternidade, mas a verdade é que também não consegui descortinar, e talvez tenha sido eu que não consegui apreender, o que é que tem sido feito, nomeadamente no âmbito do SES, para que estas situações mudem e para que esta sensibilidade social das empresas exista para além daquela que é a violação da lei. Porque a verdade é que esta responsabilidade social tem que existir, mas tem que ser fomentada, tem que ser cultivada e tem que ser incentivada. E tem que ser, para além do legislador, também o tem que ser dentro daqueles que são os parceiros sociais, no fundo, que são os atores e os players do mundo do trabalho. E gostava de saber qual tem sido o papel do SES também nesta matéria, para as desigualdades. E também, finalmente, e mesmo para terminar, agradecendo desde já, se por acaso estão a pensar fazer algum estudo, algum levantamento, para que de uma forma mais aprofundada e menos empírica se consiga perceber se realmente a questão das mulheres grávidas e dos pais em licença parental foi um dos motivos de discriminação e de desigualdade efetiva neste período de pandemia, e se aproveitou a pandemia para que se colocasse em maior fragilidade ainda estes pais, que no fundo são aqueles que estão a fazer a parentalidade do futuro do país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra agora, então, ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Sim. 4 minutos. 4 minutos? Ok, são 4 minutos, certo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Doutora Sara Falcão Casaca, do Vice-Presidente do SES, e agradecer as informações que já nos foi prestando. As perguntas que eu quero fazer relacionam-se com alguns aspectos da sua introdução inicial. Portanto, nós sabemos que a pandemia teve efeitos bastante devastadores em vários grupos populacionais. Sabemos que os efeitos sobre as mulheres também são efeitos acentuados, uma vez que muitas vezes as mulheres estão representadas nos grupos com salários mais baixos, nos grupos que estão na linha de frente, como disse,
com maior risco de contágio, com trabalhos que têm grande desgaste físico e emocional. Nós também sabemos das várias discussões que temos tido e também da informação que temos recebido que com a pandemia e com o confinamento aumentou o trabalho não pago, ou seja, a dificuldade da conciliação da vida profissional com a vida familiar e que isso teve um impacto maior nas mulheres do que nos homens que também estavam em teletrabalho. Portanto, e é com bastante preocupação que recebemos esta informação de que houve um aumento de 20% da rescisão de contratos de mulheres grávidas e também do número de comunicações e que este valor em abril de 2020 foi bastante elevado, tendo-se verificado nessa data um aumento de 124%. Portanto, todas estas informações são preocupantes e todas elas merecem ser analisadas detalhadamente para poder haver uma melhor compreensão da situação, porque nós não podemos continuar a aceitar, enquanto sociedade, que as mulheres sejam penalizadas quando assumem no seu projeto de vida a maternidade como sendo um aspecto fundamental do seu projeto de vida. Portanto, esse aspecto essa decisão tem de ser respeitada e os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores não pode ser de forma alguma diminuído porque a maternidade faz parte do projeto de vida de uma pessoa. Quer seja a maternidade e a paternidade, portanto, ou seja, os projetos de parentalidade têm de ser respeitados. Nós temos recebido várias denúncias de mulheres que são discriminadas quando estão desempregadas no acesso ao emprego por serem mães ou por estarem grávidas ou por ou afirmarem nas suas entrevistas de emprego a sua disponibilidade para engravidar, considerando-se que essas trabalhadoras e trabalhadores não serão tão flexíveis. Mas aqui continua a haver um ónus mais acentuado nas mulheres, porque elas terão menos disponibilidade para ter horários mais flexíveis ou para ter um trabalho com maior número de horas de trabalho, ou seja, para aceitarem que o seu horário seja desregulado e que haja uma sobrecarga do período de trabalho na sua prestação de trabalho. Portanto, isso tem de ser estudado e tem de ser condenado e corrigido. Portanto, não podemos aceitar que isto continue a acontecer. Portanto, aqui a minha pergunta é: que informação é que têm recolhido relativamente a este assunto? Portanto, já nos disse que não, mas que informação é que pensam recolher no futuro para nós podermos ter esta informação, porque ela é fundamental para a proposta política que nós precisamos de fazer. E, por outro lado, eu gostava também de perguntar se têm tido em conta, ou se pensam ter em conta, na recolha de informação, o recorte da pertença étnica ou racial e também do estatuto migratório. Porque nós sabemos que estes efeitos são gravosos nas mulheres em geral, mas tendo em conta o estatuto migratório, sabemos que as mulheres migrantes são aquelas que são mais representadas nas profissões menos valorizadas, logo nas profissões de maior vulnerabilidade, nas profissões informais, foram aquelas que perderam o trabalho primeiro, portanto, precisamente pela vulnerabilidade da sua situação no país, portanto, e nós também precisamos de saber essa informação. Os estudos que foram feitos sobre o impacto da pandemia na população migrante dá-nos esta informação, porque da diminuição dos salários, da diminuição do aumento do desemprego, todas essas informações existem, mas não temos aqui o recorte das trabalhadoras grávidas que, por estarem grávidas, perderam o seu trabalho, ou seja, trabalhadoras migrantes. Isso também é um aspecto fundamental, nós precisamos ter esse recorte para podermos ter políticas públicas que possam defender estas mulheres. Eu já ultrapassei o meu tempo, mas estas eram as duas perguntas que eu queria fazer. Portanto, as trabalhadoras e os trabalhadores que tenham projetos de parentalidade têm de ser inequivocamente defendidos e precisamos de dados para poder demonstrar explicitamente esta desigualdade e esta injustiça que é praticada com estes trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, à Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, a doutora Sara Falcão Casaca, agradecer os contributos que aqui nos deixou
E, de facto, fazemos a constatação do óbvio, né? As mulheres são as que estão nos setores mais afetados pela destruição do emprego, na hotelaria, na restauração, no turismo, mesmo ao nível do serviço doméstico. Portanto, são setores que foram, obviamente, muito afetados pela pandemia. Eram também já quem sofria de maior fragilidade dos vínculos, de desregulação do horário, dificuldade de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, também estando em empregos com uma crescente desregulação de horários, entre estes setores que falámos, mas também no comércio e nos serviços, por exemplo, com grandes superfícies que têm horários cada vez mais amplos. E, portanto, é verdade que a situação se extremou, mas a situação só se extremou porque era possível extremar-se e porque já existiam situações de especial vulnerabilidade e fragilidade das mulheres. Foram também as mais afetadas pelo teletrabalho, que é algo que ainda não temos, talvez, elementos para avaliar o impacto e a alteração que vai provocar no mundo do trabalho, mas que devemos estar muito atentos, sobretudo com esta intenção da administração pública, que é também composta maioritariamente por trabalhadoras, de passar uma parte significativa a teletrabalho, e, portanto, foram elas também que acabaram por acumular e fazer um certo regresso a casa em sentido contrário ao percurso histórico que fizeram. E, pronto, isto também depois é revelado nos números do apoio à família, né? Numa esmagadora utilização por parte das mulheres. Eu diria que as mulheres não foi agora que começaram a ver os seus direitos de maternidade a serem atropelados. Aliás, quantas mulheres é que nós conhecemos que, de facto, tiveram direito à amamentação ou à leitação? Será que conseguiram exercer esse direito? Sabemos que isso não é assim. Mesmo na parte da licença de maternidade e na licença de paternidade, sabemos que há imensas dificuldades. E se a mulher também, se a mulher é naturalmente este peso também aos homens, portanto há aqui uma pressão em sentido de não gozo de direitos fundamentais e conquistados. E só é possível dada a fragilidade. Por um lado, a fragilidade dos vínculos, por outro lado, a individualização da relação de trabalho, com o atropelo à contratação coletiva, etc., etc. E, portanto, tudo isto aliado a uma passividade e uma tolerância perante os maiores atropelos, uma ineficácia, uma falta de meios e também de orientação política para intervir sobre estas situações, torna a situação absolutamente confrangedora e, portanto, eu diria que aquilo que foi parar à CIT é provavelmente a ponta do iceberg, porque depois haverá todo um conjunto de situações, desde contratos que simplesmente terminaram e, portanto, chegaram ao fim. E hoje nós temos imensos mecanismos para isso. É os períodos experimentais, afinal, já não vão ser tão alargados. É a questão dos contratos de muito curta duração. Temos contratos, há pessoas a terem contratos de 15 dias, quer dizer, e, portanto, nesta possibilidade imensa, muitas mulheres terão, com certeza, sido afetadas e isso não acabou por não ser contabilizado ou não estamos a ter isso em conta nos valores que nos são apresentados, mas a vida e a experiência diz-nos que isso é assim. E, portanto, parece que há aqui um conjunto de vetores sobre os quais é preciso intervir. E a questão, se calhar, que aquilo colocava era, por um lado, qual é a percepção que têm sobre o papel da mulher, do trabalho na emancipação da mulher e, portanto, que papel é que vai desempenhar nesta fase as políticas de trabalho e que políticas são essas que serão necessárias para responder a uma situação destas. Na nossa opinião, era preciso dar mais segurança, dar mais instrumentos e facilitar menos a vida a quem se quer despedir e quem se quer livrar de trabalhadoras, e esse era um ponto importante, mas também valorizar a contratação coletiva, porque
é o reconhecimento das conquistas sociais e laborais de séculos e, ao mesmo tempo, também é uma segurança acrescida, garante melhores condições de trabalho, contribui para a elevação geral dos níveis salariais e não só, e é um combate às discriminações, sejam elas indiretas ou indiretas, porque elevando o patamar médio eleva também as condições das mulheres necessariamente e dá-lhes outras garantias. Portanto, genericamente eram estas questões. Se tiver ainda a oportunidade de abordar as questões do teletrabalho, também teríamos muito gosto em ouvi-la. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tendo mais nenhum deputado para fazer nenhuma outra questão, passo então a palavra à Sra. Vice-Presidente do Conselho Económico e Social, Sara Falcão Casaca, e tinha até 10, mas vai ter até 8 minutos para responder às questões. Muito obrigada. Procurarei cumprir o tempo. Agradeço as questões e, se me é permitido, eu vou responder globalmente, até porque penso que as questões que me foram colocadas se complementam bastante. Eu, neste momento, deixei de conseguir ver a sala. Estou a ver-me a mim própria, não sei se... Senhora professora Sara Falcão Casaca, para a senhora professora aparecer, não nos pode ver a nós. Mas eu há pouco não estava a ver a mim própria. Pois, mas agora está a ver. Está a ver-se a si própria. Gostaria mais de vos ver. Ela gostava. Bom, o que posso começar por dizer, e a pergunta foi muito direta, o que é que o SES pensa fazer? Bom, há algo que gostaria de começar por dizer, é que o convite que o Presidente do Conselho Económico e Social, o Dr. Francisco Assis, me fez para Vice-Presidente do SES, tinha a ver com a sua intenção de potenciar, de reforçar a integração de uma perspectiva de igualdade entre mulheres e homens nas agendas de trabalho do Conselho Económico e Social e, portanto, é por isso que estou a exercer este cargo em acumulação com todas as outras funções académicas que desenvolvo. E, portanto, quanto àquilo que nós pensamos fazer, será claramente uma preocupação, um tema a ter presente desde logo, portanto o SES está organizado em comissões especializadas e depois grupos de trabalho dentro dessas comissões especializadas e procuraremos integrar todas estas questões, designadamente no âmbito da agenda de trabalho da Comissão Especializada Permanente para a Natalidade, sendo que no âmbito desta Comissão Especializada foi recentemente acabou de ser criado, o grupo de trabalho para a situação demográfica, sobre a situação demográfica do país em Portugal. Portanto, claramente esta questão estará presente tanto no diagnóstico que este grupo de trabalho terá que elaborar, como nas propostas que resultarão desse diagnóstico e teremos todo o interesse, teremos todo o gosto em facilitar os resultados desse diagnóstico e as propostas que daí decorrerem às senhoras e aos senhores deputados, se assim entenderem. Portanto, é claro que para fazer esse diagnóstico precisamos de dados, precisamos de informação. E como foi referido, esse é um problema relativamente recorrente. Aliás, no início da pandemia e ainda durante largos meses foi muito difícil ter acesso a dados desagregados por sexo e ainda muitos dos dados que estão disponíveis não têm esse recorte, o que obviamente dificulta. Portanto, os nossos diagnósticos terão que ser elaborados a partir da informação disponível. Volto a frisar que no caso da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, nós não temos dados sobre a não renovação ou os despedimentos. Temos só sobre as comunicações ou os pedidos de aviso prévio. Portanto, os dados que nós temos com o recorte por sexo são dados que têm a ver com o declínio do emprego, o desemprego depois em função da duração do mesmo, a precariedade, dados sobre a precariedade
precariedade laboral, e são esses que nós efetivamente acompanharemos. O que nós procuraremos também fazer, e o SES é o espaço privilegiado para tal, uma vez que tem não só os parceiros sociais, mas também representantes do governo, das autarquias locais e de vários setores da sociedade portuguesa, incluindo de organizações que representam trabalhadores e trabalhadoras migrantes, que nos podem dar o seu testemunho, não é, de casos que sejam conhecidos. Portanto, digamos que esta auscultação terá lugar no contexto do SES. Claramente há uma exigência que coletivamente temos que fazer, que é a exigência de termos dados atualizados e a exigência de que haja uma melhor articulação entre os vários organismos. Por exemplo, em função da Lei 133/2015, os tribunais deveriam comunicar diariamente à CIT as sentenças transitadas em julgado que tenham condenado empresas por despedimento ilegal de mulheres grávidas, puérperas ou lactantes. Portanto, a questão que tem que ser colocada é: há esta comunicação diária à CIT que permita a este organismo fazer o registro destas sentenças? Portanto, esses são os dados que nos interessam, não é? Porque são os dados que evidenciam de que houve efetivamente discriminação perpetrada contra mulheres nestas circunstâncias. Portanto, claramente essa é uma informação de que não dispomos, muito importaria tê-la recolhida. Outra tem a ver com os próprios pareceres que a CIT emite e que nos permite perceber não só o racional, a fundamentação e o sentido do parecer. Eu várias vezes, como investigadora, analiso esses pareceres, quando é que dão razão ou contrariam a intenção da entidade empregadora. Os últimos pareceres que estão disponíveis são de 2019 e esta é outra vigilância que também precisamos de exercer, que tem a ver com o facto de os organismos públicos e designadamente a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, por força de atos normativos vários, de uma pulsão legislativa que também muitas vezes me entusiasma, mas a verdade é que a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego não tem meios, não tem recursos, não tem sequer um mapa pessoal próprio e, portanto, as responsabilidades são cada vez mais, as atribuições têm vindo a aumentar sem que tenha os recursos adequados para lhe responder. Portanto, esta é a questão de fundo que importa, obviamente, resolver. Quanto à outra questão que é muito preocupante e que nós temos de acompanhar e que eu há pouco queria referir, é que dados do INE e do Inquérito ao Emprego dão-nos conta de um aumento muito considerável de pessoas, de mulheres relativamente jovens, entre os 25 e os 34 e depois entre os 35 e os 44 anos, que estão neste momento inativas do ponto de vista laboral. E aumentou em cerca de 33% o número daquelas que está numa situação de desencorajamento. Portanto, que não está a fazer qualquer diligência para retornar ao mercado de trabalho. Isto é muito preocupante porque pode indiciar, de facto, uma maior dificuldade de retorno ao mercado de trabalho e isto, sim, seria particularmente grave porque compromete a independência económica das mulheres e a sua autonomia simbólica e esta é a visão, que foi uma questão que me foi colocada, esta é a visão que eu tenho relativamente ao trabalho remunerado. O trabalho remunerado é absolutamente fundamental
para as mulheres, desde logo porque pode garantir a sua independência económica, a sua autonomia simbólica, permite-lhes tomar decisões em conformidade com essa autonomia e, portanto, esta é uma situação que deve ser devidamente acautelada. Precisamos, e no SES estaremos atentas e atentos a isso, precisamos de políticas ativas de emprego e de políticas de qualificação e de formação que voltem a colocar estas mulheres no mercado de trabalho e, se possível, com um upgrade do ponto de vista daquilo que possam ser as suas... Muito obrigado, muito obrigado. Já terminei o tempo. Senhora professora Sara Falcão Casaca, pode enviar por escrito, estávamos a gostar imenso de ouvi-la, mas infelizmente o tempo é assim, veja o que nós sofremos aqui enquanto deputados. Permita-me só que reforce isto, teremos muito gosto em fazer chegar às senhoras e aos senhores deputados o resultado dos trabalhos que vamos desenvolver no âmbito do grupo de trabalho que referi. Muito obrigado e deixem-me só dar aqui uma ou duas palavrinhas. Como sabem, fui membro da Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego durante vários anos e, efetivamente, várias vezes falámos, e também aqui já na Assembleia, que não conseguimos perceber como é que existe um organismo sem quadros de pessoal. Um organismo que é tão importante na igualdade no trabalho e no emprego. Penso que, provavelmente, o Conselho Económico e Social também poderia falar sobre este assunto e é muito triste que o Ministério do Trabalho e Segurança Social, independentemente dos governos, não tenha já feito existir um quadro pessoal, porque o trabalho que estes técnicos que fazem é um trabalho que dignifica todos, não é só dignificar as mulheres, dignifica todos. Por outro lado, também, não sei se também o Conselho Económico e Social sabe que neste momento todos os membros da Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego, parceiros sociais, Segurança Social, Ministério da Justiça, etc., todos os que fazem parte, foram constituídos arguidos por uma entidade que foi contra, que foi emitido um parecer pela Comissão contra aquilo que, efetivamente, aquela entidade empregadora tinha, que achava, não é? Que devia ser. E são, neste momento, obviamente que já foi falado em vários locais, mas foram constituídos todos arguidos. Por isso, é neste momento que nós temos na Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego e pedia à senhora professora e ao Conselho Económico e Social que também reforçasse e que verificasse o que está a passar efetivamente nesta Comissão. E era só, e agradeço imenso aquilo que nos foi dito e a meu nome e em nome da subcomissão agradecemos e tudo o que nos puder enviar era ótimo. Obrigado. Muito obrigada, boa tarde.